Jornada Canaã, mais alguns passos em direção à libertação da escravidão do endividamento. A minha proposta aqui como pastor, como educador financeiro, é te ajudar a de verdade sair dessa escravidão do endividamento para viver uma vida de prosperidade. E desde já, antes de eu chamar o convidado de hoje, que vai estar batendo um papo aqui com a gente, eu quero te afirmar: prosperidade não está relacionado à quantidade. Prosperidade é a ausência de necessidade. Existem pessoas ricas que não são prósperas. Existem pessoas pobres que são prósperas. Isso eu estou falando de classe econômica, tá? Vamos botar aí que a pessoa pobre, exemplo, tá? Aquela que ganha até um salário mínimo e meio. Tá? Não estou falando aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza, mas vamos colocar ali aqueles que trabalham aí entre um salário e meio, um salário e 2 salários. Existem pessoas que ganham até 2 salários mínimos, que são mais prósperos do que pessoas que ganham 5, 10, 20 salários. Porque prosperidade não se relaciona com a quantidade. Prosperidade, eu estou falando de prosperidade bíblica, tá? A prosperidade bíblica é a ausência de necessidade, é você saber viver bem com aquilo que Deus te deu. Afinal de contas, Ele é dono do ouro e da prata. E se Ele é o dono do ouro e da prata, Ele dá a você aquilo que Ele, como dono de tudo, entende ser o suficiente para você viver a vida que Ele quer que você viva. Agora, é claro que como seres humanos, uma vez que você aprende a dominar, aprende a administrar bem aquilo que Deus coloca nas suas mãos, naturalmente Ele dá a cada um segundo a sua capacidade. Mateus 25:15, parábola dos talentos, e deu a cada um segundo a sua capacidade. Isso significa que à medida que você tem capacidade para gerenciar bem os recursos que Ele coloca na tua mão, Ele te acrescenta mais. Vou estar chamando, deixa eu ver aqui se o nosso convidado de hoje já está entre nós, porque a proposta hoje é eu quase não falar, eu vou mais ouvir do que falar. Vou chamar aqui o meu amigo, deixa eu ver se ele já está entre nós. Espera aí. Gente, rapidinho antes dele entrar aqui, eu quero dizer para você que essa live não fica gravada aqui no Instagram. Então você precisa ficar até o final, né? E toda terça-feira você tem esse compromisso aqui comigo para que você possa aí se municiar, se capacitar, para que Deus possa acrescentar mais e mais na tua vida. Ver o convidado de hoje vai estar entrando aí para falar um pouquinho conosco daquilo que ele vivenciou. Meu pastor. Tranquilo, meu amigo? Consegue me ouvir? E aí, meu pastor? Consegue me ouvir? Consigo. Tirei o fone aqui, eu tava conseguindo. Maravilha, maravilha, meu amigo. Tudo tranquilo? Seja bem-vindo à Jornada Canaã. Que prazer tê-lo entre nós. Meu Deus. Muito bom. Meu pastor, para nós aí é um prazer poder estar aqui com o senhor nessa noite para ouvir um pouquinho da sua experiência financeira, né? Ouvir um pouquinho do que a Jornada Canaã te proporcionou e como a jornada te proporcionou a mudança, né, que o senhor teve, se é que teve, enfim, a gente vai ouvir aqui o que o senhor tem a falar, né? Eu queria, antes de mais nada, como eu trato de finanças comportamentais, Sim. não tem como a gente começar a falar da realidade financeira do senhor hoje, né? Como é que o senhor lidar com o dinheiro hoje, como eu acabei de falar alguns minutos atrás, porque prosperidade não é quantidade. Prosperidade é você saber administrar bem aquilo que você tem. Aí você vive uma vida de prosperidade, né? Sem ausência de necessidade. Essa é a proposta de Deus para as nossas vidas. Vale ressaltar que ter uma quantidade. Acho que o fone aí não está fazendo um barulho ruim. Não sei se o pessoal está ouvindo bem. Para mim, ficou fazendo um barulho. Está me ouvindo bem? Não, aí não tá fluindo, não. O fone não está. Tá indo, não. Acho que tem que ser sem fone, não. Tá sem fone. Beleza.
Quando o senhor botou agora ficou legal. Foi Vamos legal. lá. Então, eu estava falando que a prosperidade ela é a ausência de necessidade. Porém, em nenhum momento a Bíblia proíbe nós termos dinheiro, sermos ricos. Não tem problema nenhum. A questão é a forma como você gerencia a riqueza, como você gerencia o dinheiro, né? Então, eu costumo dizer que aquelas pessoas que conseguem vivenciar a prosperidade na sua vida, eu costumo chamar de geração de Caleb, porque são Caleb. aqueles que conquistaram aí a terra de Canaã, conseguiram chegar na verdadeira prosperidade financeira. Então, como eu trato, né, a minha especialidade é finanças comportamentais, eu não tenho como iniciar ouvindo o senhor, perguntando como, de fato, foi a relação financeira na família do senhor. Como é que era ali, como é que se ouvia o dinheiro? Né? O dinheiro era um problema na sua infância? Né? Depois, se eu falar, eu falo até um pouquinho da minha infância aqui Uhum. também, mas quando se tocava no assunto dinheiro, era sinônimo de problema, não era? Financeiramente era muito bem, tinha muito dinheiro, você tinha todos os brinquedos que queria, né? Estudou nos melhores colégios da Ah, onde o que senhor morava. Como é que foi? Conta para nós aí um pouquinho dessa. Se apresenta aí, pessoal, conta um pouquinho da experiência aí lá atrás, lá na sua infância e adolescência. Então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o convite, né? Feita pelo senhor eu poder estar participando dessa live aí. Eu sou o pastor Roberto. A gente, falando da nossa infância, né? Primeiro que eu venho de uma casa com 4 irmãos, né, pastor? Uma casa com 4 irmãos, criado só com a minha mãe, né? Eu cresci com a ausência do meu pai. Então a minha mãe, ela era provedora, ela tinha que sair muito cedo para trabalhar e quando ela voltava, né, já era muito tarde. Então o recurso, né, girava em torno do que ela trazia. Minha mãe, empregada doméstica, por muito tempo ela trabalhou dessa forma e assim ela sustentava a gente. Sendo que eu venho de uma casa com 4 irmãos, eu sou o caçula. E aí a gente E aí a gente pensa, o caçula tem privilégios. O caçula ele tem, sabe, prioridade, que na verdade não era bem assim, né? A relação financeira era uma situação bem difícil, bem delicada, pelo fato de ter só ela como a provedora, né? Nós ainda bem novos, né? Bem pequenos. Meu irmão mais velho devia ter seus 15, 14 para 15 anos e tomava conta, um tomava conta do outro e acabava que eu ficava meio que ali sozinho. Enfim, financeiramente era muito difícil. Eu nunca consegui ter na minha infância os brinquedos que eu gostaria de ter, os tênis, as roupas, sabe, o brinquedo da moda, sabe, o brinquedo do momento, a roupa do momento, o tênis do momento, o chinelo do momento. Eu tinha e possuía para mim aquilo que não dava mais dos meus irmãos. Porque tem o mais velho, que é o Robson, aí não dava nele e ficava pro Rubens. Aí quando o Rubens perdia, ia pro Rui. Quando o Rui perdia, vinha para mim. A escadinha. A escadinha já vinha numa situação já bem complicada. Então, assim, o que ela tinha como renda era literalmente para a gente comer, né? Pagar as contas ordinárias, que a gente hoje entende o que é conta ordinária, e luxo, passeios. A gente foi muito privado de tudo isso, né? Até eu começar a conquistar a minha independência financeira. E aí a gente está falando até os meus 13 anos, 12 para 13 anos, a gente teve uma situação financeira muito delicada. Pelo fato da ausência de um pai, ela tendo que sair 4 filhos pequenos em casa, enfim, passamos por umas situações bem difíceis, realmente. Entendi. E é sempre aquele tipo de coisa, poxa mãe, vamos sair? Vamos. Dá para comprar? Ó, hoje não. Ou então aquela frase clássica. Na volta a gente conta. Poxa vida. E eu vou falar uma coisa, eu tô até hoje esperando a volta.
Na volta a gente compra. Como a gente ouviu, cresceu ouvindo essa frase. Muito. Mas, enfim, todos crescidos, criados, mas a situação começou a ficar mais leve quando eu consegui conquistar a minha independência financeira, que eu também comecei a trabalhar muito cedo. Legal, legal, pastor. E isso é interessante porque faz parte da realidade de muita gente, sobretudo dessa geração ali de 80, né? De 80, 90, 80. Eu, por exemplo, sou de 84. Então, essa geração é uma geração que realmente vivenciou, né? Pelo menos dentro da nossa classe econômica, Sim. vivenciou muito dessa realidade que o senhor está colocando, né? Eu cresci também, fui criado pela minha mãe, né? Minha mãe era empregada doméstica e eu também vivenciei isso com um adendo, né? Porque minha mãe era empregada e como a gente morava numa comunidade na época, que era muito mais tranquila do que é hoje, né? Ela tentou e conseguiu, graças a Deus, trabalhar numa casa de família que eu pudesse estar lá morando com ela de segunda a sexta-feira. E aí, o que acontece? No final de semana, eu vivia na realidade da comunidade. E durante a semana, eu vivia numa realidade onde eu era, meu Deus, eu era o filho da empregada. Então, eu via aqueles garotos, aqueles adolescentes, filhos de ricos, de verdade, tendo tudo do bom e do melhor, e quando eu chegava na comunidade, eu via a minha realidade. Então, eu vivi nesses dois ambientes. Né? No ambiente dos ricos, eu vivia ali olhando, observando o que eles tinham. E no ambiente dos pobres, que era na comunidade, eu vivia ali realmente como eu ganhava muita coisa lá no ambiente dos ricos, onde minha mãe trabalhava. Quando eu chegava na comunidade, eu era rei. Né? Tirava onda. O que eu tinha, aqueles adolescentes não tinham. Né? É. E isso trouxe para mim marcas. E essas marcas, eu até contei aqui em outras lives, fizeram com que por muito tempo eu não tivesse um controle financeiro. Por quê? Quando eu tinha um dinheiro que eu precisava comprar, eu não olhava para a qualidade, melhor custo-benefício. Eu queria comprar o mais caro. E por que eu queria comprar o mais caro? Porque eu vivi numa realidade onde os adolescentes tudo conseguiam, né? Tinham o mais caro por serem ricos. E eu acabei trazendo aquele adolescente por muito tempo dentro da minha mente, internalizado em mim. Não era só a realidade. Não era a minha realidade. E isso, de fato, atrapalhou por muitos anos, até eu passar a ter um entendimento do que realmente é administrar os meus recursos. E aí, baseado no que o senhor falou, a realidade veio mudar à medida que o senhor passou a ter contato com o dinheiro, à medida que o senhor passou a trabalhar, a ter o seu próprio dinheiro. E aquela realidade financeira para o senhor trouxe algumas marcas? Como é que foi que o senhor passou a administrar o dinheiro uma vez que o senhor tinha o seu próprio? Não precisava mais da mãe do senhor, através do trabalho dela, dar o dinheiro, comprar alguma coisa para o senhor, ou ainda que comprasse uma coisa ou outra, mas a maioria das vezes, né, agora o senhor tendo o dinheiro, era o senhor que comprava. Né? Como é que foi a relação do senhor com o dinheiro? Depois o senhor passou a ganhar o seu próprio. Então, mudou, né? Mas também não mudou muita coisa porque eu continuava morando com ela, né? E eu ainda, vamos dizer, um adolescente, não tinha uma renda que dava para eu me manter ou eu poder, sabe, fazer contas e tal. Mas dentro do que eu ganhava, era uma coisa a menos que eu pedia para ela. Então eu conseguia comprar um chinelo, eu conseguia comprar um lanche, eu conseguia fazer um passeio, eu conseguia ajudar ela financeiramente. Mesmo sabendo que não ia mudar muita coisa. Mas era como se eu estivesse tirando um sobrepeso dela, eu tendo agora a minha independência financeira. Né? Isso, a gente está falando de 14 anos, 13, 14 para 15 anos, foi onde eu comecei a dar os meus passos trabalhando de maneira informal, né? Até porque ainda menor de idade, a gente não tinha a carteira ainda assinada, tinha essa questão. Então eu trabalhava hora 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aquele dinheiro ali eu conseguia comprar as minhas coisas, pagar as coisas e ainda conseguia dar um certo valor para ela. Isso foi me trazendo um alívio, né? Foi me trazendo uma sensação de liberdade, de poder agora eu responder por mim mesmo e não ficar preso a ela, mas também olhando a realidade dela. Porque uma coisa, né, pastor?
é você olhar para sua mãe. Nós fomos criados por mães, né? Eu sei a ausência do meu pai. E você vê a realidade, saber que ela gostaria de te dar, mas ela não poder te dar. Eu também fui educado assim. Ela não pode me dar hoje, eu também não vou colocar minha mãe na parede porque ela não pode me dar. Nós tínhamos essa consciência. Ela nos educava em relação a essa forma. Ó, eu gostaria de dar, mas a minha condição, né, eu não posso no momento te dar. Então a gente ficava assim, poxa, eu vou tentar ajudar de alguma forma. Foi aí que eu comecei a ter o interesse de começar a trabalhar e de trazer esse benefício para mim, né? Mas marcas mesmo, de tipo assim, hoje eu lembro, não tenho esse trauma de aquele buraco, aquela coisa, sabe, que não ficou resolvida. Mas ficou, por quê? Porque ela já trabalhava na nossa cabeça a questão de eu gostaria de fazer, não faço porque eu não tenho condições de. Isso foi muito resolvido entre a gente. Sempre quando dava uma melhorada, uma coisa ou outra, a gente ia na feira, comia um pastelzinho, fazia um negocinho, um chinelinho, daquela... Porque doméstica, pastor, trabalhando em Botafogo de segunda a segunda, praticamente, um domingo no mês em casa, uma folga na semana. E assim, era muito difícil, muito complicado naquela época, né? Enfim, mas a gente veio superando, a gente veio conquistando as nossas coisas e graças a Deus a gente conseguiu a nossa independência. Isso até depois que a gente casa, a história já muda, né? Isso, e é bacana o senhor tocar nesse ponto, né? Depois que a gente casa, aí as coisas tomam um novo rumo, né? Porque agora já como um pai de família, agora já com filho, né? O nosso filho bom aí, que por sinal daqui a pouquinho está fazendo aniversário, né? 21, né? E aí, a minha dúvida agora com o senhor ali os 13, 14, o senhor começou a trabalhar tal, ajudava a mãe, beleza, maravilha. O tempo foi passando, o senhor foi crescendo, jovem, adulto, e aí casou. Financeiramente falando, agora casado, agora com família, o senhor conseguia vivenciar uma vida onde gastava apenas aquilo, né? Na verdade, abaixo do que ganhava, conseguiu sempre guardar dinheiro, ter investimentos, ou o senhor, cartão de crédito, o senhor sempre manuseou bem, sempre vivenciou bem com isso, cheque especial, não sei se é o caso, mas a forma como o senhor administrou o dinheiro, né? Desde a saída da casa da sua mãe, casamento, até antes do senhor conhecer ali a jornada Canaã. Como é que foi? Era 100%, show de bola, equilibrado, ou o senhor tinha algum tipo de problema? Como é que era isso aí? Conta para nós. Deixa eu até ver se minha sobrancelha está penteada. Pastor, na verdade, entre as nossas conversas, bate-papo, a gente não deveria, né? Deveria ter educação financeira como grade escolar. Porque a gente não é educado, a gente não é ensinado a gastar, a gente não é ensinado a comprar, a gente não é ensinado a planejar. A gente não aprende isso. A gente vai dando as nossas, como diz por aí, as nossas bordoadas. E por muitas vezes, né, a gente acaba, eu no meu caso, acabava me excedendo, né, acabava ganhando X e gastando 3X. Enfim, e eu passei a entender que eu trabalhava muito, ganhava pouco e gastava demais. A minha realidade, acredito que seja de muitas pessoas hoje em dia, a gente acaba gastando mais do que a gente recebe. O meu soldo do mês, eu olhava para ele e falava assim, caramba, eu ganho tão pouco, eu não consigo fazer nada. Mas em contrapartida, eu olhava para as coisas que eu consumia, que eu gastava, e não batia, a conta não fechava. Então eu tinha essa dificuldade, primeiro, de planejar e de aprender a viver com a minha realidade financeira. E eu sempre terceirizava. Não, a culpa é por causa que o patrão não me valoriza e não me dá o devido salário que eu mereço. A culpa é porque as coisas estão muito caras. Então eu terceirizava, culpava sempre alguém. Então eu não tinha o controle dessas coisas. Quer ver só uma coisa? Muitas pessoas recebem por mês, mas eu sempre recebi por quinzena. E aí, onde que eu tinha dificuldade em resolver e administrar isso?
você acaba, isso mentalmente, né? Você acaba gastando, achando que o que você vai receber, no meu caso, por quinzena, é o que eu recebo do meu soldo mensal. Não, eu recebo um X na quinzena e outro X no final do mês. Mas na hora de gastar, um exemplo, eu ganho R$ 200 por mês. Na hora de gastar, eu vou fazer uma dívida equivalente a R$ 200 para aquela quinzena. E é aí que eu acabava me perdendo. E aí eu ficava, sabe, trabalhando, culpando, terceirizando, falando que o salário era pouco, que isso e aquilo, e que na verdade eu estava gastando muito mais do que eu ganhava. Eu estava tentando procurar uma saída para tentar administrar isso. Faltava em mim, na verdade, essa administração e essa percepção. Eu preciso aprender a conviver com o que eu ganho numa quinzena e depois eu preciso aprender a conviver com o que eu ganho na outra quinzena. E não olhar no montante como um todo. Nessa aí eu me perdi. Eu não conseguia administrar. O senhor colocava ali a cada quinzena como se fosse o que recebia no mês. Tá entendendo? A conta nem ia bater. Aí vem o cartão de crédito. Porque é um dinheiro de plástico que você não pega no dinheiro, na cédula. Aí tu tem a sensação, a impressão que tu não tá gastando. Aí você acaba... Não, passa aí. Parcela em quanto? Parcela em 5. Passa aí. Parcela em quanto? Parcela em 3. Já juntou 2 parcelas. Passa aí. Parcela em quanto? Parcela em 10, parcela em 7. Eu também tinha muita dificuldade em relação a isso. Eu acreditava que quantos mais parcelas eu fazia, mais fácil era para eu pagar. Mas pelo contrário, eu me enrolava cada vez mais. Sim. Porque as parcelas elas vão somando umas na outra. Exatamente. Aí quando chega no determinado momento, junta todos os montantes e você tem que pagar o total. E aí, quando você se depara com a sua quinzena, que não é o seu salário mensal, você fala assim, pô, o que eu ganho na quinzena não dá para pagar. Não dá para pagar isso daí. Então, eu fui aprendendo a me organizar, a me planejar de acordo com o que eu ganho dentro daquela quinzena, eu sei o X que eu posso gastar. E aí, eu me programo para a próxima quinzena que vai vir. E aí eu consigo manter esse equilíbrio aí. Não sei se eu consegui... Não, perfeito. Deu para entender. Agora, pastor, como é... Virada de chave, né? Se eu quiser, eu falo agora. Não, pera um pouquinho. Não dá spoiler agora, não. Um detalhe, pastor. Essa realidade o senhor viveu por muito tempo, né? Muito tempo. Muito tempo. Aí a minha pergunta é, que tipo de sentimentos que essa forma de vida que o senhor levava, financeiramente falando, trazia para o senhor? Porque no meu caso, por exemplo, por muito tempo, eu, como eu já não canso de falar aqui, trazendo para a minha realidade, para a minha história, eu sofria de ansiedade, comia compulsivamente. Tudo por quê? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou resolver isso? E agora, eu sou casado, eu tenho 3 filhas, e o que eu vou fazer? Como eu posso fazer? E o fato de não ter uma solução plausível, pelo menos dentro do conhecimento que eu tinha naquela época, né, me gerava comer compulsivamente. E automaticamente era insônia, automaticamente tristeza, frustração. No meu caso, o senhor, que tipo de sentimentos essa dinâmica de vida que o senhor levava, de gastar mais do que ganha, trazia aí para o senhor, para o casamento, enfim? Pastor, era um sentimento de frustração. Já viu aquela cena, aquela imagem daqueles desenhos, aquele ratinho que fica preso na gaiola? Aí prende uma corda assim nele, bota um pedaço de ferro assim, um pedacinho de queijo, ele tá correndo, quando ele pensa que ele vai pegar o queijo... Então era mais ou menos assim como eu me sentia. Trabalhava, e na hora de fechar, na hora de finalizar, a conta não fechava. Então, assim, era um sentimento de frustração. Muitas vezes eu falava assim, poxa, eu acho que eu preciso mudar de emprego, eu acho que eu preciso bater na porta do meu chefe, eu preciso mostrar para ele o meu valor. Na verdade, não é o meu comportamento que precisava mudar. Eu passei a ver dessa forma. Eu passei a entender que eu precisava mudar o que eu pensava, o meu pensamento, a minha mentalidade. Exatamente. Porque o meu comportamento ele vai obedecer àquilo que eu penso, a minha mentalidade. Então, primeiro eu entendi a minha realidade financeira, mudei a forma como eu via as coisas, né? E a partir daí eu não me frustrava mais. Eu entendia, eu estou dentro de um processo que eu estou aprendendo a lidar e a viver com aquilo que eu ganho.
E de verdade, eu passei a entender que eu não ganho pouco, pastor. Não é que eu ganhe maravilha. Sim. Mas quando o senhor fala assim, prosperidade é a ausência de necessidade, é exatamente isso. Porque as pessoas podem pensar assim, a pessoa é próspera porque ela tem muitos milhões na conta. Ela é próspera porque ela tem o carro do ano. Ela é próspera porque a casa dela é dos sonhos. Onde, na verdade, isso é uma grande inverdade. E eu, por muito tempo, acreditava nisso. Hoje eu posso afirmar para o senhor que eu sou uma pessoa próspera. Não que eu sou rico, mas eu sou próspero. Hoje eu definiria prosperidade como, por exemplo, eu consigo pagar as minhas contas ordinárias, extraordinárias, honrar com meus compromissos e mesmo assim eu tenho uma reserva. Não é que eu tenha aquela reserva, mas eu não vivo mais com a faca me esgoelando, apontada sobre o meu pescoço. Não. Então eu sei até onde é o meu limite, eu sei até onde eu posso ir, mas eu sei também que hoje eu tenho uma liberdade para poder chamar a família, poxa, vamos sair, vamos fazer um lanche, vamos fazer uma coisa aqui, outra coisa ali, entendeu? Glória a Deus. Meu pastor, é interessante porque, assim, quando Deus me chamou para essa proposta, né, de ser um pastor voltado para a educação financeira, o senhor participou desse processo, né, a gente tem várias conversas ali, o senhor vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas foi justamente por isso que eu entrei de cabeça nessa área, né, de finanças, por isso que eu procurei, aí estou finalizando agora a minha segunda especialização, a primeira foi educação financeira tradicional e agora educação financeira comportamental, justamente para tirar esse sentimento. Porque imagina, voltando aqui para a dinâmica da jornada Canaã, o povo de Israel no Egito, nasceram como escravo. E a gente faz um paralelo com a nossa vida financeira. Você viveu num ambiente, assim como eu, de escassez, né? De não ter recurso ali o suficiente para ter tudo aquilo que queria. E aí, depois você traz para um casamento, e dentro do casamento, dentro da sua família, o que acontece? Você trabalha para pagar a conta. Né? Essa dinâmica que o senhor falou, a gente chama de corrida do rato. Que é justamente isso. Você está ali correndo, né, em busca daquele queijo, mas você nunca consegue chegar ali e sempre acha que tem que acrescentar mais. Trazendo para a nossa realidade financeira, a ideia de quem vive na corrida do rato é que para resolver a vida tem que ganhar mais. E aí começa a buscar soluções para ganhar mais. E buscando soluções para ganhar mais, acaba tirando o tempo da família, acaba tirando, né, o tempo com a esposa, o tempo com os filhos, porque tem que buscar mais dinheiro, tem que ter mais dinheiro, sai de um emprego, entra no outro, sai do outro, vai para o outro. De 24 horas, o cara trabalha 20, só tem 4 horas para dormir, quando dorme, porque tem insônia pensando em como vai pagar. E essa dinâmica de vida acaba trazendo doenças de verdade, acaba gerando ansiedade, assim como aconteceu comigo, acaba gerando depressão e, em casos extremos, acabam gerando suicídio. Então, eu não tenho dúvida que a proposta da Jornada Canaã é, de fato, tirar o cristão da escravidão do endividamento. Por quê, pastor? Quando a pessoa vive nessa dinâmica, o senhor vai concordar comigo. É muito difícil para você que tem que desenvolver o ministério, seja no louvor, seja na área da música, seja numa aula que você tenha que dar, qualquer ministério que você tenha que desenvolver na igreja. Imagina você, com a cabeça na dívida, você tendo que pregar, nós somos pastores auxiliares, mas quantas vezes a gente já teve que pregar, mas pregar no domingo pensando em como vai pagar a conta na segunda? Não que Deus não tenha feito, não que Deus não tenha nos usado, como nos usou e continua nos usando. A questão é, até quando, né, a pessoa, o cristão vai ficar com essa mente voltada, eu tenho que ganhar mais para poder conseguir viver uma vida tranquila, para poder ter a prosperidade que eu almejo, quando na verdade não. O senhor falou, não é mudar o comportamento ali, não, você tem que mudar a mente, porque a mente vai mudar o comportamento. E eu louvo a Deus, pastor, por de verdade ouvir aí do senhor, né, como o senhor já me falou em outras vezes, por isso surgiu aí o convite para essa live. Eu louvo a Deus por o senhor alcançar e fazer parte dessa geração de Caleb, onde hoje vive prosperidade, porque realmente hoje o senhor, ainda que tenha uma classe social, não seja rico, como o senhor falou, mas hoje o senhor consegue viver
prosperidade. E esse é o objetivo daqueles que realmente decidem mudar a mentalidade para, de fato, passar a viver uma vida de prosperidade. Agora, diga para a gente aí como é que foi a virada de chave. O que virou, o que realmente mudou aí a dinâmica como o senhor lidava com o dinheiro para a forma como o senhor vive hoje. Fala para a gente aí. Então, pastor, como eu falei, eu tinha muita dificuldade de aceitar a minha realidade financeira, né? E eu não conseguia me programar financeiramente, eu não conseguia planejar as coisas financeiramente. Como o senhor falou, quando isso acontece, depois que você é casado, não é só você que padece. Toda a sua família, né, acaba, de uma certa maneira, pagando por isso. Né? Acaba se comprometendo também, porque quando você não consegue sair, você não consegue comprar, você não consegue consumir, você não consegue fazer um passeio, você não consegue se socializar. Gente que tem filho pequeno, é importante a gente passear, sair, e você fala assim, poxa, hoje não dá porque tá difícil, poxa, esse fim de semana não dá porque tá complicado e tal. E uma das coisas que a gente sempre espera muito, né, sempre anualmente, é as minhas férias. Né? E por muitas vezes a gente esperava, criava uma expectativa em cima das férias para poder passear, para poder curtir, para poder comprar, para poder, sabe, literalmente viver aquele momento de férias para poder gastar. No popular, é para gastar, não para pagar. Né? E diversas vezes, todas as férias que eu tinha, na verdade, não acontecia isso. Né? Eu tinha que honrar com meus compromissos, pagava aqui, pagava ali, pagava aqui, pagava ali, e quando na verdade eu ia olhar, o que me restava, não restava praticamente nada. E aí comprometia mais uma vez o bem-estar social da minha família. Só que a gente tem que aprender, né, pastor? E a gente tem que ter objetivos. E eu falei, poxa, não, esse ano eu preciso fazer uma coisa diferente, eu tenho que usar minhas férias de uma forma diferente, eu preciso dar um passeio, uma viagem, alguma coisa para minha família. Só que aí eu nunca fiz a mentoria, né, com o senhor, nunca fiz a mentoria, mas a gente sempre muito próximo, né, trocando várias ideias, aquelas resenhas pós-culto, os conselhos, aquelas dicas. Eu lembro de uma vez a gente conversando, eu e o pastor Galcio, depois de uma reunião lá no prédio. Olha, mas aquilo para mim foi uma mentoria. Eu queria uma caixinha assim, o senhor saber, foi uma mentoria de graça mesmo. Olha, mas como foi bacana aquele bate-papo. Acabou que a reunião acabou, a gente ficou mais tempo ali do que na reunião propriamente. E aí eu passei a observar algumas coisas, inclusive as lives, né, acompanhando as lives. Aquele mês de abril, que o senhor deu 4 domingos na igreja, foi abril, não foi? Foi mês de abril. Falando sobre finanças, pô, aquilo dali foi um divisor de águas, as minhas dúvidas foram sanadas ali. Ali, e a partir desse momento, eu aprendi uma coisa chamada planejamento e coloquei em prática. Eu planejei e me organizei. A minha realidade é X. Eu tenho que viver dentro dessa realidade. O meu objetivo, não só para mim, mas como para minha família, é, vamos dizer, fazer uma viagem das minhas férias, é consumir alguma coisa, comprar alguma coisa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso enxugar. Não é que eu vou passar aperto nem necessidade, mas eu aprendi a me enquadrar dentro da minha realidade. Dentro da minha quinzena, eu precisei aprender a viver dentro daquela quinzena e não com a cabeça no mês. E aí foi que eu comecei a fazer o quê? A planejar. Eu passei a gastar não aquilo que ou a comprar ou a consumir, não aquilo que eu queria. Eu parava, sem brincadeira, hoje eu faço isso. Poxa, eu estou precisando? Não estou precisando. Então eu posso esperar, não que eu não vá comprar. Então eu passei. Quando eu faço uso do meu cartão de crédito, antigamente eu parcelava em várias vezes. Hoje em dia eu parcelo no máximo 2 vezes. Ou, quando possível, o que eu entendi? Eu vou fazer um pagamento à vista. Isso daí faz com que no próximo mês eu não tenha essa dívida a pagar. E eu, sabendo que eu ia entrar de férias em junho, o que eu fiz nos meses anteriores? Eu fui antecipando e dando prioridade às coisas que eu tinha que fazer. Pastor, eu fiz a manutenção do meu carro toda, a revisão do meu carro toda, eu fiz a manutenção e revisão da moto toda, paguei todas as minhas contas. Isso tudo antes de entrar. Por quê? Porque eu comecei a cortar aquilo que eu achava que é bobeira, vamos ali, gastava 30. Vamos ali, gastava 50. Eu passei a ver o que era urgência e necessidade.
Isso aqui tem necessidade, isso aqui não tem não, isso aqui é uma urgência, então a gente vai fazer aqui. Com isso eu passei a controlar e a olhar mais para o meu dinheiro. E acabou com o quê? A gente entrou de férias, né? Na verdade, como eu disse para o senhor, antes de eu entrar de férias, e aí que está o legal da história. Porque antes de eu entrar de férias, quando assinei minhas férias, eu paguei as minhas contas ordinárias todinha. Eu paguei as contas que iriam vencer quando eu voltaria de férias, né? E eu consegui fazer uma viagem com a minha família. Olha que legal. Meu Deus. E fazer uma viagem com a minha família. Passamos alguns dias fora, foram dias maravilhosos. E detalhe, eu fui, voltei, ainda sobrou o Faz-me Rir. Meu Deus! Eu não estou falando que eu ganho milhões, não. Eu estou falando que eu aprendi a conviver com a minha realidade e planejar. E isso fez toda a diferença. Se hoje a gente pode colecionar momentos que a gente viajou, que a gente passeou, é porque partiu de não um comportamento, mas de uma mudança de mentalidade, onde toda a minha família foi beneficiada. E aí eu consegui planejar, eu consegui fazer os pagamentos que eu acreditava que seria ordinário à vista, algumas coisas, e passei a parcelar menos vezes. Isso me gerou menos parcelas para frente e eu consegui achar um equilíbrio tranquilo. Pô, pastor, sensacional, sensacional. Não sei se eu consegui passar. Não, perfeito, é isso aí mesmo. Isso, o senhor comentou comigo, né? Isso que eu achei sensacional, porque foi o que o senhor disse. O senhor não fez uma mentoria particular comigo, pagou um processo, porque tem muita gente, pastor, que tem dificuldade de entrar em contato. Eu sempre falo aqui, gente, eu fui chamado para ajudar o povo de Deus a sair da escravidão do endividamento. Então não pense duas vezes. Se tiver alguma dúvida, quiser me mandar um direct, pode ficar à vontade. Se aqui for, né, da nossa igreja, quiser conversar comigo, pode conversar, porque eu de fato fui chamado para isso. E eu achei interessante justamente isso, porque o senhor colocou em prática aquilo que o senhor ouviu na igreja, nas palestras, aquilo que o senhor ouviu nas lives que a gente faz, aquilo que o senhor ouviu através de bate-papos. Ou seja, é o que eu sempre falo. Se a pessoa se comprometer a toda terça-feira estar aqui assistindo essa live a partir das 8 horas da noite, eu não tenho dúvida nenhuma que colocando em prática aquilo que eu falo aqui, que não é porque tem gente que tem dificuldade de assistir live, que às vezes a pessoa joga só um aperitivozinho, mas o conteúdo mesmo não entrega. Mas não é a minha proposta. A minha proposta é você, independente de onde você for, da onde você estiver, do estado que você estiver, do país que você estiver, que através da internet a gente alcança o mundo, né? A minha proposta é você, cristão, que você viva prosperidade. Essa é a minha ideia, essa é a minha proposta. Foi para isso que eu fui chamado, para tirar os cristãos da escravidão do endividamento, para que, assim como o pastor Roberto, possa viver uma vida de prosperidade. Porque quantos brasileiros, saiu pesquisa do site no Serasa, no ano passado, desse ano, acho que até diminuiu um pouco, mas no começo do ano, melhor dizendo, 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Sabe o que isso quer dizer, pastor Roberto? O senhor hoje faz parte dos 20%. Porque endividado não é aquela pessoa que está com o nome negativado, não. Aquela pessoa que passou o mês, não conseguiu pagar todas as contas ou não sobrou dinheiro nenhum, essa pessoa está endividada. Porque uma vez que acontece um imprevisto, ela não tem como fazer a não ser entrar no cartão de crédito, dinheiro emprestado, entrar no cheque especial, e isso é prejudicial para a vida daquela família, daquela pessoa, porque vai ficar preocupado. Então, a minha proposta é justamente essa, para através dessas lives de terça-feira, através das palestras que eu dou na igreja, já me coloquei aqui à disposição, né, de se você é cristão, não é da minha igreja, independente da igreja que você for, quer levar uma palestra de educação financeira lá, você me chama no direct, que a gente vai fazer o possível para poder estar chegando lá, porque a minha proposta é essa. Não tem rótulo denominacional, não é a bandeira nazareno que é a nossa igreja, não. É qualquer igreja de qualquer lugar do Brasil, quiçá do mundo. A gente vai, porque eu não tenho dúvida, eu fui chamado para isso. Agora, pastor,
essa mudança, né? Mudar de fato essa mentalidade, mexer no padrão de vida que foi o que o senhor fez. Foi fácil? Foi simples e foi fácil? Ou exigiu esforço? Como é que foi? Fala para nós essa dinâmica. Não foi fácil não, pastor. Porque a gente vem de uma cultura, como você falou, que é de maneira suprir. Deixa só, antes do senhor responder, pastor, desculpa, deixa eu pedir para o pessoal colocar aqui no comentário se o áudio está legal, porque eu estou ouvindo um ruído no áudio, eu não sei se o pessoal está ouvindo legal, mas se estiver ouvindo, bota aí um ok para nós, diz aí, dá um retorno aí, dizendo se o áudio está ok, que a gente dá continuidade aqui na nossa fala, bastante gente aqui nos acompanhando, bastante gente assistindo, espero em Deus que estejamos, né, alcançando aí o objetivo desse falou que tá legal. Então, beleza. Então, vamos lá, pastor. A pergunta foi fácil colocar em prática? Como é que foi? Fala pra nós. Não foi, não, pastor. Não foi porque a gente vem de uma cultura onde a gente ouvindo muito dos nossos pais, né? Falando de dificuldade, né? Sempre nos privando de comprar, de gastar. A gente vê uma realidade muito tempo e desconstruir isso que eu estou falando, que foi construído na infância. Depois de você ser casado, formado, você ter a sua independência, não é fácil. Você vivia de uma forma desregrada. Você gastava o que você ganhava, você comprava compulsivamente, você sabe, acabava comprando coisas sem necessidade. E aí você tem que, agora sim, com a vontade, você colocar, eu resolvi colocar em prática aquilo que eu ouvia. E eu precisei cortar na própria carne. Então, assim, tinha coisas e tinha momentos assim, não quer necessidade de eu sair com o cartão de crédito. Vou deixar o cartão de crédito em casa. Simples, mas que na verdade faz diferença. Entendeu? Então, eu fui colocando em prática aquilo que a gente vai ouvir. Eu falei, não, eu preciso mudar o meu comportamento, mas antes de mudar, eu tenho que mudar. Eu fiz eu me reconstruí, né, para eu colocar em prática aquilo que a gente vai vendo e vai ouvindo, porque você não pertence àquele sistema onde você morava, onde você vivia. Tem uma família de pessoas que dependem de você. Isso não existe, não chega. Continuar, eu ia até carregar as velhas frases para a minha realidade, para a minha família, para o meu filho hoje. Então, assim, foi dificuldade? Foi, mas pastor, o que é? Eu brinco lá no meu trabalho. Antes de entrar de férias, eu falei assim: eu vou entrar de férias. Eu tô brincando assim, eu tô rico. Por quê? Porque minhas férias é só para gastar. A partir dos tu consegue, tu ganha uma coisa que a gente, momento e tal. Gente, é educação financeira. É que de fato falta isso na gente, pastor. Falta. A gente cresce ouvindo uma série de coisas, tendo podado de um monte de coisa. E de uma hora para outra você tem que ir de contra e colocar em prática. Eu escolhi colocar em prática porque eu vi a necessidade de dar para minha família. Através de contar na minha própria carne, coisa a fazer, porque se eu não fizer, eu fico escravo de tempos lá atrás que realmente não tem mais o que fazer. Isso é bacana, pastor, o senhor falar. A Renata falou que o áudio não tá legal, tá falhando. Realmente aqui para mim também deu uma falhada. O meu áudio? O do senhor estava falhando aqui para mim. Um pouco. Mas vamos lá, deixa eu. Aí, bateria do senhor tá o quê? Tá ok. Que às vezes a bateria acaba influenciando. Mas vamos lá, a gente também já tá acabando aqui a nossa live. É interessante o que o senhor falou, porque muita gente acaba achando que o caminho é um caminho fácil, quando na verdade não é. O caminho é um caminho difícil. Tanto que eu comparo a saída do povo de Israel do Egito para a chegada em Canaã. Aquela geração toda pereceu no deserto. Apenas 2 resolveram mudar de mentalidade, que foram Josué e Caleb. Né? E Caleb perseverou. É esse o segredo da transformação da vida financeira daqueles que realmente querem perseverar na transformação.
Porque uma coisa, eu vou até fazer um vídeo sobre isso, uma coisa é o padrão de vida, outra coisa é a qualidade de vida. O padrão de vida está relacionado àquilo que o senhor consome, como as despesas fixas, por exemplo, que é o carro que o senhor tem, o aluguel que o senhor paga, as roupas que o senhor utiliza. Isso vai formar um padrão de vida. Por outro lado, existe a qualidade de vida, que é o que hoje o senhor tem, uma vez que o senhor resolveu mexer no padrão de vida e deixar de comprar aquilo que não era necessário, mas passou a viver qualidade de vida, tendo tempo para a família, podendo sair, se divertir. O senhor mesmo falou quanto tempo, umas férias eu não tinha para poder usufruir com a minha família, quando na verdade hoje o senhor teve condições de fazer isso aí a partir do momento que o senhor resolveu passar por cima das supostas dificuldades, né, que é colocar em prática uma nova mentalidade. Mas uma vez que o senhor resolve fazer isso, o senhor consegue alcançar uma vida de prosperidade e passar a viver uma vida com qualidade. E isso aqui é sensacional e só me deixa alegre, só me deixa feliz por poder estar conseguindo alcançar aquilo que Deus me chamou para fazer, que é realmente tirar aquele cristão que vive na escravidão do endividamento para viver uma vida de prosperidade. E o melhor de tudo, através de conversa, através de aula na igreja, através da live aqui assistir. Então, isso fica aqui um conselho para você, se é que eu posso dar a você que nos assiste aqui no ao vivo, a você que vai nos assistir posteriormente nessa live gravada no nosso canal do YouTube. Terça-feira, 8 da noite, não tenha outro compromisso a não ser estar aqui conosco na Jornada Canaã, porque com os ensinamentos que aqui a gente traz, a proposta é que você consiga, colocando em prática, sendo perseverante naquilo que a gente ensina aqui, colocando em prática o que a gente ensina aqui, você possa de verdade viver uma vida de prosperidade. Agora, pastor, para nós finalizarmos, deixa aí uma palavra para quem está nos assistindo agora, para quem vai nos assistir depois, né? O senhor já deixou claro para nós que é possível, né, que o senhor passou por cima de todas as dificuldades, mas conseguiu chegar aqui, conseguiu aí alcançar uma vida próspera. E o que o senhor poderia deixar de conselho para quem hoje está vivendo a realidade que o senhor vivia antes, quando era ali escravo do endividamento? Então, aquela vida que o senhor vivia, que em nome de Jesus não vai voltar a viver nunca mais, mas que hoje representa a realidade de muita gente. O que o senhor deixa de conselho aí para quem está vivendo aquela vida que o senhor viveu? Então, primeiro, assim, é importante a gente, que sirva de conselho, né? A gente precisa conhecer o nosso limite. A gente precisa conhecer as nossas fragilidades. Né? E uma vez que você tem a dificuldade de administrar sua finança, de financeiramente se desenvolver, ou ser independente, ou ter algum problema de compra de forma compulsória, uma coisa simples, essa ajuda vai fazer com que você mexa, vai fazer com que você seja a minha ajuda estava próximo de mim. Os bate-papos, conversas, as lives, as palestras de abril, enfim, foram momentos onde eu percebi que eu precisava de ajuda, né? E eu olhava em volta, não tinha ninguém. Falei, não, peraí, pô, eu tenho uma joia, um instrumento que é, como o senhor falou, enviado, instituído por Deus para poder nos orientar. Porque nem gostaria que isso fosse matéria de grade escolar, mas não é. Né? Mas eu vou ter que ir, enfim, que esse vídeo possa te alcançar. Peça ajuda, procure um profissional, acompanhe as lives, sabe? O Thiago é uma pessoa, além de ser um amigo, de alta qualidade, sabe do que está falando, tem propriedade, uma pessoa formada, está se capacitando. A gente acaba valorizando os de fora, não valoriza o que a gente tem dentro de casa. Verdade. E a gente olha para o potencial como o senhor e fica assim, meu Deus do céu, como é que a gente deixa passar tantas coisas assim, né? Quando a gente fazer para você, membro da igreja, ou
perto, de longe. Reconheça que você precisa de ajuda, peça a um profissional, de preferência o Thiago de Mas o mais interessante, você precisa entender que você precisa ter uma mudança de mente, não de comportamento. Então, você faz a mesma coisa quando você... Mas mudar aqui para depois mudar socialmente. Eu acho que é de olhar por essa visão. Show de bola. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui, né? Falando um pouquinho da minha experiência, da maneira que nós vemos coisas, né? De fato, de verdade, vida mesmo. A nossa visão passa a ser outra, né? Como você lidava com uma realidade financeira, como você lidar, você hoje, você saber que as suas contas estão pagas. Você está devendo, não está ninguém tá cobrar, você não está esgoelado, sabe? Eu não sou próspero porque eu tenho sobrando dinheiro de Deus, não. Eu acredito na prosperidade, na necessidade da criança. Eu sou próspero, ainda não sou rico. Ainda não. Ainda não. Mas colocando em prática, usando os métodos, sabendo até onde você pode ir e reconhecendo que você precisa mudar. Porque quando você muda, de fato, entender assim, há essa transformação, a sua vida é beneficiada. E aí que está o grande esquema aqui. Tem que viver o dia. Eu podia ter vivido isso. Uma mudança de mente, de algo que eu deixei de fazer por um bom tempo, mas daqui para frente. É isso aí. As coisas velhas se passaram, o espírito de novo. Agora é viver uma nova realidade. Meu pastor, muito obrigado aí pela contribuição do senhor em poder chegar aqui e expor, né? Porque dinheiro é um tema muito delicado e nem todo mundo gosta de expor ali a sua realidade, mas graças a Deus que o senhor entendeu que a nossa proposta é realmente tirar o povo de Deus da escravidão do endividamento para de verdade aí passar a viver uma vida de prosperidade que hoje o senhor consegue entender o quanto realmente isso é gratificante e importante para o bem-estar de toda a família. Então, meu pastor, Deus abençoe. Obrigado de verdade aí pela sua contribuição. Deus possa continuar fortalecendo a vida da missionária Monique, Filipão, enfim, que essa família continue sendo uma família próspera e que, em nome de Jesus, possa alcançar outros degraus, crescendo financeiramente mais e mais, porque é bíblico, é o que eu falava aqui antes do senhor entrar na live. Mateus 25:15, deu a cada um segundo a sua capacidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que agora o senhor tem capacidade de administrar os recursos que o senhor tem. O próprio Senhor, o dono do ouro e da prata, vai acrescentando mais e mais. Não tenho dúvida nenhuma, isso é bíblico e vai acontecer. Amém, meu pastor? Obrigado. Amém. Deus abençoe a você que ficou aqui até o momento, a você que está assistindo aí gravado através do nosso canal do YouTube. Toda terça-feira nós estamos aqui, de verdade, aí, ensinando você a dar mais alguns passos em direção à sua liberdade financeira, sair dessa escravidão do endividamento. Então, eu espero você aqui na próxima terça-feira. Canal do Instagram, Jornada Canaã.